Hoje nós vamos falar sobre um fator muito importante. Um fator que faz você ter resultado ou não ter resultado. E o que é isso? Você sabe? Então, do livro do T. Harvey, nós estamos agora no arquivo de riqueza número 16. O que diz o arquivo de riqueza número 16? As pessoas ricas agem apesar do medo, e as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Muito bem. E o que isso quer dizer? Conta pra nós. Vamos lá. Todos nós temos medo, certo? Todas as pessoas têm medo. A questão é, como que o medo, quem é que domina o jogo? É o medo que te domina ou é você que domina o medo? Quem é mais forte nessa relação? Então, cada coisa nova que a gente vai fazer, um dos primeiros sentimentos que a gente tem em fazer alguma coisa nova é o medo, né? Quando a gente começou a trabalhar, o medo de errar, o medo de não saber fazer, o medo de o que vão pensar de mim, será que quem teve chefe, será que o meu chefe vai aceitar o que eu tô fazendo? Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou fazer errado? O estômago dói, porque o medo é um sentimento ligado ao estômago, então a gente sente dor de estômago. E, bom, este é o medo, tá? Apresentado aqui. E o que acontece? As pessoas com mentalidade pobre, elas se paralisam. O medo é uma coisa que trava ela. Você pode estar dizendo para si mesmo, mas eu não travo. Gente, impossível. Alguma coisa trava você. Em algum momento, com relação a alguma atividade, o medo já foi maior do que a gente em algum momento da vida. Só não sente medo quem não faz nada novo. E o que acontece? O medo ele acontece aonde? Aqui dentro. Né? Nessa caixinha aqui, a gente cria milhões de hipóteses para problemas que não existem. Né? Qual é a probabilidade de você sair de casa hoje e ser atropelado? É muito baixa. Quantas vezes isso aconteceu? E mesmo assim tem pessoas que se paralisam por esse medo. O elevador é um exemplo bom, né? O elevador é o meio de transporte mais seguro que existe. E mesmo assim tem gente que tem medo de elevador, de escada rolante e assim por diante. De avião, então. Por quê? Muita gente tem A medo de pessoa fica avião. criando milhares de coisas que não existem, histórias na sua cabeça, para justificar algum comportamento e ficam paralisadas por esse medo. E todos nós fazemos isso, tá? Isso não é. Ninguém está livre de medo. A diferença é o seguinte: é entre você não agir e agir apesar do medo. Então, o Harvey, ele traz aqui no livro uma sequência que é a seguinte, tá? Uma sequência que faz todo sentido. Primeiro item dessa sequência são os pensamentos. Então, é o PSAR, né? O PSAR. Os pensamentos, eles levam... O pensamento que a gente tem nos geram esse sentimento. Esse sentimento que a gente tem gera um terceiro fator, que é a ação. E as ações que a gente toma, então, geram o R, que são os resultados. Então, PSAR. O que é... como é que ele se encaixa aqui nesse contexto? Nós temos pensamentos e sentimentos. Né? Vamos supor uma carreira diferente que você queira começar. Então, você tem um pensamento com relação a isso, tem um sentimento. Se o teu sentimento for de um medo muito grande, a ação vai ser paralisia e o resultado vai ser nada. Se, no entanto, o teu sentimento for de isso pode dar certo, eu vou começar de algum jeito mas eu vou dar o primeiro passo. Aí acontece isso aqui, ó. Vamos encaixar aqui. O nosso mundo interior, ele é formado pelos pensamentos e pelos sentimentos. E o nosso mundo exterior, ele é formado pelos resultados. A ação é a ponte que liga o nosso mundo interior até os resultados, até o nosso mundo exterior. Então, tudo começa... Por que a gente trabalha mentalidade aqui, tá? Porque tudo começa aqui, ó. Tudo começa no mundo interior, tudo começa no pensamento, no sentimento respectivo a esse pensamento primeiro que se teve. Conforme for o sentimento,
você vai ter ou não uma ação. E você ter ou não uma ação gera um resultado proporcional. Cada ação ou inação resulta em algo que pode ser positivo ou negativo. Se o teu medo está aqui nesse sentimento, tá? Muito forte, o que acontece? Acaba aqui. Não tem ação, então não tem resultado. Entende? O medo é um sentimento muito forte. E olha que legal. As pessoas com mentalidade rica, não é que elas não tenham medo. Elas agem apesar do medo. Elas saem, né, de um estado para uma ação. E o que acontece com isso? Ela amplia a zona de conforto dela. Ampliando a zona de conforto dela é que se cresce. Se a gente está fora da nossa zona de conforto, a gente vai crescer. Agora, se você estiver confortável, certamente você está estagnado. Olha para sua conta bancária, ela vai dizer isso. Você está sendo confortável ou você está fora da zona de conforto? É um resultado. Agora, qual é a sua resposta para isso? Se você está muito confortável com a situação, as chances são que você está estagnado. Eu vou contar para vocês agora um dado, né? Vocês sabem qual é o maior medo do ser humano? Medo de falar em público. Ele vem antes do medo da morte, o medo de falar em público. Então, o que acontece? Há alguns anos, nós decidimos enfrentar esse medo porque a gente tinha esse projeto do Financeiramente, que ainda nem tinha nascido ainda, mas a gente queria levar a educação financeira para as pessoas. E para levar para as pessoas, a gente tinha que falar para pessoas. A gente tem que ensinar a educação financeira. A gente tem que levar o que a gente já aprendeu, o que a gente pratica. E aí a gente enfrenta o medo número 1, que é o falar em público. A primeira vez de falar em público foi tensa. Dor no estômago, frio na barriga. Será que vão pensar de mim? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? O que vai acontecer? Várias perguntinhas, várias vozinhas, né? Como o Blair, que é um dos nossos treinadores, ele fala, as nossas vozinhas, várias vozinhas falando ali. E isso deu medo. Eu, assim, ó, com toda a humildade do mundo, eu digo muito medo. Mas, se eu tivesse ficado trancada com aquele medo, se nós tivéssemos paralisado, nada teria acontecido. Simplesmente isso. Hoje a gente está trazendo, eu acho que a gente já comentou algumas vezes aqui, esse treinamento para Porto Alegre, o Millionaire Mind Experience. É um treinamento com o Leandro Marcondes, que é a pessoa que traz os treinamentos de Harvey Eker para o Brasil. Então, só que se lá atrás, algum tempo atrás, nós não tivéssemos enfrentado o primeiro medo e ter feito nascer esse projeto de educação financeira, nós jamais teríamos ampliado a nossa zona de conforto ao ponto de trazer para Porto Alegre o Millionaire Mind Experience, que é um evento de transformação, de mentalidade, de práticas, de empreendedorismo, de progressividade, assim, de abrir, ampliar a tua zona de conforto. Porque a nossa zona de conforto, a gente só amplia ela quando a gente faz coisas diferentes que a gente está acostumado a fazer. Então, o que tá te dando medo, que tá te impedindo de fazer o que você gostaria de fazer? Aí o Harvey coloca um exemplo bem legal de uma pessoa que foi no seminário dele, né, e disse, conheço pessoas que tiveram resultados fantásticos, que mudaram a sua vida por causa do treinamento, e enfim, ele ainda não. E aí ele disse, por que você não vai no treinamento? Né? E essa pessoa, ela estava a uma certa distância. A 3 horas de carro, 3 né? horas de carro. Ou seja, ela estava colocando aquilo como uma barreira. Se você não pode andar 4 horas, 3 horas de carro, se você não pode andar 2, 3 horas de avião, se você não pode dar um jeito de ir para algum lugar para fazer um treinamento que pode mudar a tua vida, cara... Então qualquer coisa pode te impedir. Qualquer coisa. Tu está travado pelo medo. E isso aí não serve só para aquela questão pontual que está acontecendo. Isso se aplica para todas as áreas da vida. Porque, como diz o Harvey, e eu acredito muito nisso, eu acredito que o Gui também, o jeito como a gente faz uma coisa, o jeito como a gente faz todas as coisas. The way you do one thing is the way you do everything. Então se o medo te trava para alguma coisa, ele pode estar te travando em várias áreas da vida.
E aí a várias áreas a gente leva para relacionamentos, a gente leva para família, a gente leva para profissão, leva para começar uma outra faculdade, ou começar a primeira faculdade. Então, o que mais que o medo está te trancando, está te travando, está te paralisando, que é o que diz aqui. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Então, você quer desenvolver a sua mentalidade rica? Faça essa ação. Pense o que você tem medo hoje e dê o primeiro passo. Então, o primeiro passo, às vezes, para empreender, né? Você tem um emprego, você é servidor público ou funcionário da iniciativa privada e você gostaria, tem um sonho de empreender, mas tem medo. Tem medo, assim, o que a família vai pensar de mim? O que os meus vizinhos vão pensar de mim? O que vai acontecer? Medo do desconhecido, medo de não dar certo. Só que se você não agir, nunca vai saber o resultado que isso pode ter. Então, assim, vamos supor que você esteja levando uma vida nível 5 e você queira ter uma vida nível 10. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que ampliar a sua zona de conforto. Se você estiver tendo uma vida que você está achando lá que está num nível X, mas você quer mais, a única forma que você tem de fazer isso acontecer é ampliando a sua zona de conforto. É estando num estado desconfortável. Se você não estiver desconfortável, você não está crescendo. Isso é muita verdade. Simples assim. E a gente se colocando em situações desconfortáveis, a gente usa um termo que a gente tem trazido reiteradamente aqui, e é a questão de, às vezes as pessoas falam sair da zona de conforto, né? Então tem uma zona de conforto e tu sai dela. Muito bem. Nós utilizamos uma outra terminologia que é assim, ampliar a zona de conforto. No momento que você aprende algo novo, a tua zona de conforto que era aqui, ela faz assim. E aprende mais uma coisa nova, faz assim. Aprende mais um pouquinho, faz assim. E aí você consegue transitar numa zona de conforto cada vez maior. Mas para isso você tem que sair. Você se torna uma pessoa maior. E daí as coisas que você pode fazer dentro dessa zona de conforto ampliada é muito maior do que aquela pessoa que você era antes, quando a tua zona de conforto era pequenininha. E isso depende de quê? Depende de enfrentar o medo, fazer coisinhas diferentes. Você só vai crescer de verdade estando fora dessa zona de conforto. Busque isso. Você vai se acostumar com isso. Esse é um ponto importante, que as pessoas que estão crescendo muito, essas pessoas elas se acostumaram a estar desconfortáveis o tempo todo. Elas nunca estão confortáveis, elas nunca estão calmas. Esse é o ponto. Aí você pode dizer, mas isso não é pra mim, ok, o medo já te bloqueou. Quando a tua mente disser alguma coisa desse tipo, diz para, cancela, né? Cancela. Essa virada de chave que tem que ter. Tem que mudar esse pensamento de quando alguma coisa travar, a gente tem que mudar o pensamento. Aquele ciclo que a Kátia falou antes. Pensamento, sentimento, né? Isso, se não mudar isso no interior, a ação não vai acontecer, o resultado não vai vir. E aí não adianta nada. Tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente qual, mas é uma frase muito boa que eu gosto. É mais ou menos assim, tipo, daqui a um ano você gostaria de ter começado hoje. Exatamente. Eu tenho isso colado no meu computador. Para lembrar de todos os dias fazer alguma coisinha que vai acrescentar na minha vida para daqui a um ano. As pessoas procrastinam, depois reclamam que as coisas não acontecem, né? O Harvey até menciona aqui no livro dele, um livro chamado Como Superar o Medo. E ali, nesse livro, o trecho que ele comenta é que a autora diz que as pessoas esperam agir depois que a sensação de medo passar. Só que a sensação de medo, ela só passa depois que você age. E que você traz aquilo como uma nova habilidade. Aí você se sente seguro de fazer de novo, e de novo, e de novo, de novo. Ou seja, você fica travado, não sai e não vai sair nunca mesmo. Vai continuar só empurrando. E isso é uma das questões que entram no conceito de procrastinação.
Porque daí você fica sempre, não, mas depois, quando eu não tiver com medo, quando eu tiver tantos anos, quando eu já tiver acabado minha faculdade, quando eu já tiver... E daí vai tudo indo pro futuro. Quando chega no futuro, aí tem mais outras desculpinhas que a gente continua se dando para não começar. Começar nem sempre é fácil, porque a gente sente insegurança de fazer coisas diferentes, coisas novas. E a tua mente ela é programada para te proteger. E como é que ela te protege? Te mantendo na zona de conforto. Ela não quer que você saia do status quo. O que está funcionando, está funcionando. Por que eu vou arriscar alguma coisa? E aí a mente fica naquele estado de não tomar nenhuma ação. De estagnação, né? A gente fica estagnado. E se não faz nada novo, basicamente o que vai acontecer é manter a vida daqui a 5, 10 anos exatamente como é agora. Se a vida como está agora está perfeita, você está feliz em todos os sentidos, na categoria saúde, na categoria relacionamentos, na categoria dinheiro, perfeito, você está plenamente feliz. Agora, se alguma dessas coisas ainda pode ser melhorada, como é que você pode agir? O que você pode fazer de diferente que você ainda não fez, que você ainda não conhece, para melhorar, para levar essa categoria da sua vida, por exemplo, dinheiro, vamos falar. Dinheiro. Não, você está hoje em nível 4, quer chegar em nível 8. Então você vai ter que fazer coisas entre pessoas que são nível 4 até chegar ao nível 8. Então você vai ter que se desafiar para chegar a 5, se desafiar para chegar a 6, se desafiar para chegar a 7, se desafiar para chegar a 8. Fazer coisas diferentes. E uma outra questão também que o Harvey traz é o seguinte: é a tua capacidade de viver uma vida onde você se sinta bem no desconforto, né? Então, quando a gente está dentro da vida confortável, naquela rotina, né? Rotina de fazer sempre as mesmas coisas todos os dias, chega sexta-feira, vai tomar um chopp com o pessoal do trabalho, com os amigos, e sábado e domingo e Faustão, e é aquela rotina, né? Sempre a mesma vida, sempre a mesma vida. Esse é o conforto, né? O teu cérebro ama isso, porque ele não despende energia, ele mantém a tua sobrevivência ok, né? A diferença entre pessoas que conseguem atingir patamares maiores, de mais alta performance em várias categorias da sua vida, né? Em saúde, em relacionamentos, em dinheiro, né? Que acaba concentrando nesses três. Qual é a diferença delas? Elas se sentem bem em situações desconfortáveis. Então, situações desconfortáveis não impedem ela, não as paralisam de fazer alguma coisa que elas precisam fazer. Então, você trabalha com algo, imagino, certo? Alguém faz bolinho, esses dias comprei bolo de rolo, né? Que chegou aqui na Serra também para a gente ter acesso. Então, o que a pessoa estava fazendo? Ela estava indo de porta em porta para vender o bolo de rolo. E se ela se sentisse desconfortável de fazer aquilo? E se ela fizesse o melhor bolo de rolo do planeta, mas tivesse medo de vender? Tivesse medo do que as pessoas iam pensar de ela estar na rua batendo de porta em porta vendendo bolo de rolo? Como que ela ia sobreviver? Ela poderia ter o melhor produto do planeta, mas se ela não vencesse o desconforto de estar na rua oferecendo, as pessoas não iam saber que ela tinha o melhor bolo de rolo, elas não iam comprar, e a pessoa que vende, que faz com tanto capricho, com tanta boa vontade, não ia ter o retorno daquilo. Então ela se permitiu estar em uma situação desconfortável, que muitas vezes, para muitas pessoas, bater de porta em porta para vender algo é desconfortável. Mas ela não se permitiu ser vencida pelo medo do desconforto. Qual que é a lição? Age a partir do medo, apesar do medo. Não fica travado, não fica trancado por alguma situação desconfortável. Chegou o desconforto, bate de frente. Vai igual, vai com medo. Como é que é? Tem uma frasezinha também, né? Se tem medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, exatamente. Vai com medo mesmo. E é assim, a gente traz aqui esses conteúdos e não é só leitura. O que a gente aprende, a gente aplica. E a gente tem aprendido muito em fazer
coisas confortáveis, em fazer, se desafiar, né, profissionalmente, se desafiar em coisas que nunca antes a gente tinha se desafiado. Então a gente está se desafiando e está crescendo com esse processo. Então o que antes era um super desafio, hoje está mais tranquilo de fazer. Hoje está mais confortável. Hoje Aí a zona vai ampliando, como a gente falou antes, ela vai ficando mais, né? Mais ampliadas, suas habilidades vão ser muito maiores e mais habilidades, e aí dentro daquela zona de conforto mais ampliada, você consegue circular super bem. Muito bem. Então faz o seguinte, ó, observa os teus pensamentos, veja o que você precisa mudar, pratica sair da zona de conforto. Pega os medos que você tem e vai de frente, tá? Supera eles. E uma atividade assim bem prática, né? O que te dá medo hoje? Qual é o teu desafio hoje de fazer? É falar com alguém? É bater na porta de alguém? É oferecer teu serviço para alguém? É pedir um aumento de salário? É pedir aumento de salário? Qual é o teu desafio hoje? Aproveita essa próxima semana e age. Haja. E torna isso um hábito. Vai lá e faz. Então, assim, ó, se alguém pensar uma coisa tem que ficar clara. O que as pessoas pensam da gente é o que as pessoas pensam da gente, não é quem a gente é. Então, se teu desafio é pegar o teu produto e oferecer para alguém, faz essa semana. Porque se não fizer essa semana, não vai fazer na semana que vem, não vai fazer na outra. Então, aproveita agora e faz. Vai lá e faz. O que a pessoa pensar de ti é o que ela pensou de ti, não é quem tu é. Então, faça. Faça, e aí você vai se sentir super bem de ter enfrentado aquilo, e na segunda vez que você fizer vai ser muito mais fácil. Lembra que a gente falou que as pessoas ficam paradas porque elas ficam criando 1001 problemas na cabeça? Esse exemplo da Kátia é um exemplo fantástico. Por quê? Porque a pessoa pode estar lá imaginando que vai ser rejeitada, que vai não sei o que, tá travada. Gente, age. É isso, tá? É isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, compartilha esse vídeo, né? Dá um like aí, compartilha o vídeo. Ele pode ser muito útil para outras pessoas. Para ajudar mais alguém a refletir sobre isso. Porque, como a gente começou antes, todos nós temos medo. Algum tipo de medo. É um comportamento normal, natural, humano. A questão é como que a pessoa encara ele. Que age ou não age com medo. Então, torne isso um hábito. Saia da zona de conforto. Coloque em prática. Vá, dê a cara a tapa. Corta os pensamentos. Beleza? E haja. Haja muito, que é isso que vai fazer a diferença para ti.